de Provérbios. Provérbios capítulo 4. Ou melhor, vamos fazer assim, nós vamos ler o capítulo 8. Depois nós vamos voltar para o 4. Capítulo 8. Vamos fechar. Provérbios. Diz assim, a sabedoria. A minha tradução é um pouquinho diferente da sua, mas se você achar dificuldade de ficar ouvindo a minha e lendo a sua, ouça só o que eu estou lendo, então. Tá bom? A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês todos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, minha boca falará a verdade, pois a maldade causa repulsa nos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é torcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubins. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor e odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Comigo estão riquezas e honras, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro, e o que eu ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riquezas aos que me amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou como princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. A humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é infeliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta. Desculpa, irmãos. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Capítulo 4, versículo 6 diz assim: não abandone
a sabedoria, ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Amém. Então, meus queridos, hoje nós gostaríamos de falar sobre esse assunto. Nós falamos sobre esse assunto quinta-feira passada e gostaríamos de repetir, porque é muito importante para a sua vida e para a minha vida. Ouça o que Deus tem para dizer para você sobre a palavra de Deus. O que é sabedoria? Sem ela você não faz nada. Sem ela você está prestes a morrer. Os seus sonhos vão se acabar. Porque sem ela você não realiza nada. Pai amado, abençoa, Senhor, teu Deus. Fale conosco nessa noite. Toca os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Felicidade. Meus queridos, Deus falou muito ao meu coração através desse texto. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz: bom entendimento, sábio é aquele que teme ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor adquiriu verdadeiro entendimento. Então, o que é temer ao Senhor? É temer a sua palavra. A sabedoria de Deus é a sua própria palavra. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, é o conselho da própria Bíblia. Adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Sabedoria é muito diferente da instrução que nós temos no mundo. Quando fala sabedoria do mundo, a gente pensa que é cultura. Ser culto, ser erudito e informado não quer dizer ser sábio. A pessoa pode ter a cultibilidade maior que qualquer um. Ele pode fazer pós-graduação, pode fazer mestrado, pode ser um PhD, qualquer coisa, um doutorado, pode ser o que você imaginar. Você pode fazer tudo isso, ser uma pessoa culta, uma pessoa erudita, mas não quer dizer que você é sábio. A sabedoria está muito além, muito acima. Sabedoria é mais ou menos como, vou dar um exemplo. Nós temos na Bíblia um homem chamado Salomão. E Salomão, certo dia, duas prostitutas compareceram diante dele. Uma delas disse: ah, meu Senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa, e eu dei à luz a um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o meu filho, e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite, pegou o seu filho enquanto eu dormia, a tua serva dormia, e pôs-se ao seu lado. Depois o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, e o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. E o rei disse: interessante, esta afirma que o filho vivo é o dela, e o morto é da outra. A outra afirma que o filho dela, que é o morto, e dela é o vivo. Quem é que está com a verdade? Então Salomão disse:
Vamos resolver esse problema. Traga a criança viva. Trouxeram a criança viva, chamou o carrasco e disse: pega uma espada. 2 soldados pegam a criança pelo pé e pela cabeça, pelos braços, e vamos cortar a criança no meio. Fica um pedaço para cada um. A que não era mãe disse: eu quero que corta mesmo, um pedaço para mim, um pedaço para ela. Mas a mãe chegou para Salomão e disse: ah, meu Senhor, por amor a meu filho, por favor, não mate, entrega meu filho para ela. Salomão olhou bem para o outro e disse assim: dá o filho para ela. Isso é sabedoria. Você está entendendo? Sabedoria é saber discernir entre o certo e o errado na hora certa. Às vezes a pessoa tem cultura, tem habilidade, mas não tem sabedoria. Sabedoria é a capacidade de reconhecer a diferença entre o certo e o errado nas pessoas, no ambiente, no olhar de alguém. Veja bem, um outro exemplo de sabedoria é o de José do Egito, né? Ao olhar o rosto do mordomo do padeiro, José viu uma diferença. José estava na cadeia, ele fora levado lá injustamente e condenado a uma condenação perpétua. José teria que ficar o resto da vida na cadeia. E ele, por ser um moço inteligente, capaz e sábio, logo ele conquistou a graça e a confiança do carcereiro, de maneira que o carcereiro lhe dava as chaves da cadeia, do presidiário, ou da prisão. E um dia de manhã, ele notou que seu amigo estava com o rosto abatido, perturbado. E José, olhando para eles, viu que estava turbado e perguntou para eles: o que estava acontecendo? Eles disseram: olha, nós tivemos um sonho esta noite e nós não estamos entendendo. José perguntou para todos se eles estão muito tristes, estão muito abatidos. E José disse assim: o que está acontecendo? Conte para mim o sonho, porque Deus é aquele que revela os sonhos. E aquele copeiro mor chegou para José e disse: olha, José, eu sonhei, todos estavam na prisão perpétua, eu sonhei que eu via um pé de videira nascendo e brotando 3 ramos, e logo ela dava os galhos, flores e frutos, e os seus frutos amadureciam rapidamente. E eu pegava, eu estava com um copo na mão, do meu lado estava Faraó. E eu pegava os frutos, espremia os frutos, colocava o caldo da uva ali naquele copo, entregava para Faraó. E José olhou para ele e disse: olha, os 3 ramos simbolizam 3 dias. Aquele copo de uva ou de suco de uva que você está dando para o Faraó, significa que daqui a 3 dias você voltará ao seu posto de copeiro mor, e você continuará no palácio de Faraó. Entusiasmado pela resposta que ele havia dado para o copeiro mor, o padeiro disse: eu também sonhei, e eu quero que você revele para mim. E José disse: qual foi o teu sonho? Ele disse assim: olha, eu sonhei que eu estava com 3 cestos na cabeça, e esses 3 cestos tinham vários alimentos, pães e muitos doces dentro do cesto, mas vinham as aves do céu e queriam comer aqueles doces. Então José disse assim: olha, os 3 cestos significam 3 dias. O fato das aves estarem comendo aquele doce significa que daqui a 3 dias você vai ser enforcado, e as aves do céu virão para comer, picar a sua cabeça. Daí 3 dias o copeiro mor deveria assumir o poder, e José disse assim: olha, quando você estiver lá no teu trono, lá no teu reino, lá no reino de Faraó, dando vinho para ele, lembre-se e fazendo um benefício para mim, que eu estou preso aqui nessa prisão injustamente. Mas infelizmente ele não se lembrou de José. Alguns anos passaram para que José pudesse chegar no poder. Meus irmãos, isso é sabedoria. A sabedoria independe da cultura.
independe do conhecimento, da erudição. Quando Jesus foi pendurado entre os dois ladrões, um reconheceu a sua diferença, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu não temes, tu não, nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, em verdade, com justiça, estamos recebendo os nossos feitos, porque merecemos. Estamos presos, condenados, porque nós merecemos. Estamos aqui na cruz, porque nós cometemos pecados. Mas este nenhum mal fez. 2 presos, 2 homens na mesma posição. Um podia ver a diferença de quem era Jesus. O outro simplesmente não podia perceber quem era Jesus. É a ponto de um dizer assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto o outro blasfemava, dizia assim: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Você não é Deus? Como é que você está aí na cruz? E Jesus olhou para o outro sábio e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus queridos, sabedoria é a coisa mais importante. A sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria, assim, com tudo que você possui. Adquire. A Bíblia diz assim: a sabedoria te traz proteção, a sabedoria te traz paz, porque você vai saber lidar com as pessoas. Você não precisa ser o valentão, o dominador. A Bíblia diz assim: vale mais o sábio do que aquele que domina uma cidade. Porque o sábio consegue manter a paz na diversidade. Por exemplo, Salomão, enquanto ele reinava no reino de Israel, todos os países do mundo tinham paz com ele. Ele podia entrar em qualquer país sem nenhum problema. Ele tinha amizade com todas as pessoas. Então a sabedoria te protege, a sabedoria te dá vantagem. A sabedoria, diz aqui a palavra de Deus, que ela coloca a riqueza numa mão, ela coloca a riqueza e o ouro na mão, e coloca na outra mão a saúde, a paz. Se você tiver sabedoria, você não precisa de dinheiro. Fala para o seu irmão: você não precisa de dinheiro, você precisa de sabedoria. Porque com uma ideia, diga, com uma ideia sábia, você pode se tornar um milionário. Você não precisa de dinheiro, não precisa ficar com inveja de ninguém, você não precisa trabalhar contra ninguém. Você precisa da sabedoria de Deus, porque uma ideia que Deus te der pode mover, mudar toda a tua situação, a minha situação, em qualquer sentido, em qualquer coisa. Tudo que nós precisamos é sabedoria. Há um ensinamento popular por aí, no qual anda dizendo que Deus está no controle de tudo. Você vai ficar meio assim: Ele decide todas as coisas. Mas será que Deus está realmente na direção de tudo? Será que tudo que acontece no mundo, Deus é culpado? Eu estava lendo um livro de Michael Murdock, e ele disse que um pregador estava ensinando numa conferência, dizendo que Deus estava no controle de tudo. E o pastor Michael Murdock perguntou para ele: mas como ele está no controle de tudo? De quê? No controle de quê? E ele respondeu: Deus está no controle de tudo. E o Michael Murdock respondeu para ele: mas é sério? Não, Deus está no controle de tudo. Tudo que acontece é planejado por Deus. Ele disse: será verdade? Então, o Michael Murdock tornou a perguntar para ele: se a mulher estuprada pode ser processada, ou melhor, pode processar o estuprador, você acha certo?
Uma mulher que foi estuprada, ela tem direito de estuprar, ou melhor, de processar um estuprador? Se ela tem direito, como? Se Deus está no controle de tudo. Por que aconteceu aquele estupro? Deus está no controle de tudo? Então não precisava processar. Vamos supor, um homem foi assassinado. Se Deus está no controle de tudo, você acha que ele deve ser julgado? Então aquele pregador disse assim: eu ainda não tinha pensado nisso. Porque se Deus está no controle de tudo, por que está acontecendo isso? Irmãos, muitas coisas não é Deus que está fazendo, não, viu? Se tudo que acontece é decidido por Deus, qual é a finalidade da sabedoria? Para que sabedoria? Por que Deus fala que você tem que buscar o conhecimento? Você tem que buscar a sabedoria? Se tudo está no controle dele? Para que capacidade para reconhecer a diferença? Se já tudo está planejado por ele? Então Deus seria incoerente. Qual é a recompensa do conhecimento? Qual é o benefício da obediência? Quando Deus, eu li o texto lá de Deuteronômio 28, estava dizendo: se atentamente me ouvires, andares nos meus caminhos, obedeceres os mandamentos, guardares os meus estatutos, então eu te exaltarei entre todas as nações, abençoarei o teu cesto, tua amassadeira, abençoarei tua entrada, tua saída. Para que obedecer? Se tudo está no controle dele. Então para que obediência? Para que ensinar? Que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, se tudo está no controle dele. Se tudo está no controle dele, onde fica o livre-arbítrio? Então tudo não está no controle dele. Nada trará mais conforto do que você pensar que tudo está acontecendo porque foi Deus que planejou. Está acontecendo essas coisas porque Deus te mandou. No entanto, essa filosofia remove o peso das decisões que tomamos, transformando o Criador no responsável por tudo. Deus não é responsável por certas coisas que estão acontecendo, irmãos. Por exemplo, uma mãe, ela vive nas drogas, ou ela bebe, um pai bebe, é bêbado, enche a cara, e vai ter um relacionamento com a esposa, e ela fica grávida. Você sabe que eles podem ter um filho com um monstro, faltando uma parte do corpo? Sabia disso? Ou se a mulher toma esses remédios contra gravidez, você sabe que isso pode haver um descontrole também hormonal e criar um problema numa cada criança. Depois vai culpar Deus. Certos casos de deficiência não é Deus culpado, não. Somos nós culpados. Uma mulher que está grávida, que está fumando, ela pode nascer um filho sem braço, ou um filho cego. E tem milhares de pessoas aí fumando com a barriga desse tamanho. E está fumando. Ou então tomando drogas. Deus não é culpado de certas deficiências que tem por aí. Nem tudo foi Deus que fez, não, viu? Foi decisão de você, homem. O fato é que as nossas decisões estão condicionando o seu futuro e a qualidade da sua vida. É você quem determina o seu futuro. Nós temos mania de dizer: Deus é culpado da minha vida, está assim. Deus não é culpado de nada. Deus é culpado da sua ignorância. Deus não é culpado da sua ignorância. Por isso que Deus diz: procura a sabedoria, procura o conhecimento, obedeça a minha palavra. Deus me deu essa responsabilidade. É responsabilidade minha e sua. Eu faço um negócio sem orientação de Deus, não peço, não tenho orientação, não tenho aval de Deus, mas eu acho que vai dar certo e faço o negócio. Depois dá com os burros na água, aí fala: tá vendo, Deus, eu falei que eu queria fazer esse negócio,
Mas você falou que queria, mas Deus não deu licença. É você que quis. Tem muitos problemas aí que são resultado da nossa desobediência. Não é Deus não, e nem o diabo, viu? É você mesmo. A palavra de Deus diz: escolhei hoje a quem sirvais. Quem é que você quer servir? Eu não quero servir ninguém. Então quando você morrer, você vai para quem? A palavra de Deus diz assim: quem você serve, você se torna escravo dele. Se você serve o pecado, você se torna escravo do pecado. Se você adora um ídolo, você se torna semelhante a ele. Seja a avareza, o amor ao dinheiro, ou seja um ídolo, uma idolatria, ou qualquer coisa. Qualquer coisa que toma a frente de Deus é idolatria. Quem você ouve determina o seu futuro. Seu sucesso depende de em quem você está confiando. Sua garantia do seu futuro. Deus diz aqui: escolha hoje a quem você quer servir. Suas decisões conduzem ao seu sucesso. Mas se você decidir errado, Deus não tem culpa. Sucesso, meu querido, é resultado de 10% de inteligência e 90% de trabalho. Se você não trabalhar, der o duro, lutar, você não vai chegar lá não. Sucesso não cai do céu assim, bandeja. Mas você deve procurar, dentro desse sucesso, que é que Deus tem. Senhor, como é que eu posso crescer, desenvolver? Jesus diz: sem mim não podeis fazer nada. A Bíblia diz que todo o tesouro do conhecimento, da sabedoria dos céus e da terra, Deus colocou em Jesus. Você sabia disso? Deus colocou todo o conhecimento, todo o tesouro da sabedoria de todo o universo está em Jesus. De maneira que quem tem Jesus tem tudo. O problema é que nós só aceitamos Jesus para o nosso benefício pessoal. Ficamos como criança, só procurando brinquedo. E esquecemos que nós temos um ministério a realizar. Temos um plano a ser resolvido, a ser feito por nós, através do Cristo que está em nós. Paulo diz: há um tesouro dentro de você. O que você está fazendo com esse tesouro? A Bíblia diz que em você está o Espírito Santo, em você está a sabedoria, em você está o poder. Em nós. Então tem tudo o que nós precisamos para realizar o plano de Deus. Mas nós estamos o quê? Fazendo o quê? Buscando o plano de Deus? Nós estamos buscando as coisas do mundo. Jesus disse: vocês não têm nada, porque em vez de vocês buscarem a mim em primeiro lugar, vocês buscam o que o mundo busca. Então nós não damos prioridade a Jesus, nós damos prioridade àquilo que é desejo e cobiça da nossa carne. Então a palavra de Deus está dizendo: suas decisões conduzem o seu sucesso. Quem você ouve determina o seu futuro. Quem você está ouvindo? A palavra de Deus? Em quem você crê? O que é que você busca? Dinheiro ou sabedoria? O que você precisa e eu precisamos. Deus colocou um presente nas nossas mãos. Chama-se tempo. Diga o tempo. O tempo é a oportunidade que Deus te deu para você crescer, desabrochar e entrar no sucesso. Porém, esse tempo, para nós desenvolvermos o sucesso, nós temos que saber, ter sabedoria para usarmos esse tempo, o melhor que nós temos, para o nosso benefício, sobretudo para a glória dele. Então Deus te deu um presente que é o tempo, e colocou dentro de você a sabedoria. Mas porque nós não buscamos sabedoria, nós buscamos posição social, nós buscamos dinheiro,
nós buscamos possuir as coisas, melhor geladeira, melhor televisão, melhor carro, melhor casa, nessas coisinhas, entendeu? E esquecemos que se você tiver sabedoria e conhecimento, você pode ter muito mais que tudo isso, em grande escala e superior a que todos têm. Mas é preciso buscar primeiro o reino de Deus. A sabedoria está onde, pastor? A Bíblia diz que sabedoria é uma pessoa que se chama Jesus. A Bíblia diz: muito sábio é aquele que teme o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Jesus diz, ou melhor, Paulo, através do Espírito Santo, diz: olha, o que está em você é capaz de realizar muito mais do que qualquer coisa que você imagina ou pensa, segundo o poder que já opera em você. Deus colocou em nós sabedoria, conhecimento, unção e o Espírito Santo suficiente para trazer a resposta para qualquer problema que você enfrenta ou sonha. O problema é que nós não damos valor àquilo que Deus colocou dentro de nós, e nós ficamos ouvindo outras pessoas. Quem você ouve determina o seu futuro. Por que nós estamos assim? Porque não estamos ouvindo Deus. Se nós tivéssemos ouvido Deus, nós estaríamos muito bem adiantados. O sucesso seria apenas o resultado da minha obediência a Deus. Ouça. Deus está dizendo: ouça, procure a sabedoria. Filho meu, bem-aventurado aquele que busca a sabedoria, porque recebe proteção, recebe a vida longa. A sabedoria te dá condições de você conquistar, de você trazer o ouro, trazer a prata, trazer as almas, resolver o problema de casa, resolver o problema lá fora. Por que nós entramos em problema, em confusão? Porque não temos sabedoria. Por que nós temos confusão em casa? Porque não usamos a sabedoria de Deus. Por que nós temos confusão no serviço? Porque não temos sabedoria. Por que eu não consigo ir bem nos negócios? Porque não tenho sabedoria. Não tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Entre o que você está fazendo, de bom e de melhor, existe algo bem melhor que você está fazendo. Você está na periferia. Existe coisa superior que você pode ir atrás. Apenas uma ideia poderá mover toda a sua vida. Toda a nossa vida pode ser mudada apenas no estado, se nós dermos atenção à sabedoria, se nós ouvirmos o Espírito Santo. O problema é que nós não ouvimos o Espírito Santo. Nós estamos ouvindo o que os outros falam. Nós estamos muito preocupados com o que os outros estão dizendo. Olha, sabe, a igreja tal está dizendo assim, do pastor sabe. Está dizendo, a igreja fez isso lá. O que você vai fazer aqui? Você viu dizer? Está acontecendo isso no Marfim. Está acontecendo aquilo lá. Fulano disse assim do seu serviço. Entendeu? Sabe o que os outros estão dizendo a seu respeito? Então nós ficamos atrás dessas coisas, irmãos. Vamos ouvir o Espírito Santo que ele tem para dizer para nós. Amém. Vamos ficar de pé. O que é que você quer? Sua decisão. Quem você ouve? Se você ouvir a Deus, certamente todos aqueles que ouviram foram abençoados. Abraão, sai da terra para onde eu vou te mandar, e eu vou te exaltar sobre todas as nações, vou transformá-lo numa nação abençoada. A sua geração abençoará todas as nações da terra. Você será rico, muito rico, mas a maior riqueza sua é o seu filho que vai nascer, Isaac, porque Isaac será pai de uma grande geração. Então, meu querido, Deus quer transformar muitos Isaques aqui, mas Deus quer que você tenha atitude de Abraão. Amém? Vamos orar.
Vocês querem cantar? Tem um minuto para cantar. Você quer buscar sabedoria? Deus falou para mim assim: Salmo, tudo que você precisa é sabedoria. A mulher disse: tem um problema lá em casa, não resolve. Deus disse assim: a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba como? Então o que a mulher precisa para edificar o lar? Você sabe por que está dando confusão na sua casa? Porque você não é sábio. Sabe o que está dando confusão no seu trabalho? Porque você não é sábio. Se você fosse sábio, você tirava de letra. Você usaria as circunstâncias para o seu benefício. Vamos lá. Pai amado, dá-nos a capacidade de entender tua vontade, o teu plano. Senhor, Jesus é o maior tesouro que o Senhor enviou a essa terra para salvar, para perdoar, derramando seu sangue. Mas Ele é muito mais do que isso, Pai. Ele veio para mais coisa, para nos dar vitória, nos dar cura, nos levantar, nos levar ao sucesso, onde colocarmos as mãos e prosperarmos. Ó Deus, eu te peço o teu nome agora. Visita os nossos corações, dá-nos habilidade para descobrir como nós podemos alcançar, possuir a verdadeira sabedoria. Ó Deus, nós muitas vezes estamos com a sabedoria em nossas mãos, mas não sabemos usar, porque nós estamos olhando para trás. Em vez de olharmos para aquilo que está em nossas mãos, ao nosso alcance, nós estamos olhando para os outros que estão do lado, à direita, à esquerda, lá atrás. Estamos ouvindo as vozes, só que não discernimos a tua voz. Dá-nos a capacidade de discernir entre o certo e o errado, discernir qual é a tua voz e qual a voz do diabo, para que venhamos ouvir a tua voz, porque quem nós ouvimos determina o nosso futuro. Então dá sabedoria para ouvirmos a ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Depois desse canto.